Uma família diferente. Nós lemos aqui no capítulo 19 de Gênesis, do verso 30 ao 38, a formação dos Moabitas e dos Amonitas. E quando Deus cria Adão e Eva, ele mostra qual seria o seu projeto de família. Ele fala: o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher. E lá em Mateus, Jesus reforça este princípio familiar e repete que o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher para formar sua família, a sua esposa, e serão ambos uma só carne. Nós seguimos a Cristo, temos que seguir o padrão cristão. O homem deixa o pai e a mãe, vai se unir a uma mulher. Mas por que a família que se formou aqui, nesse texto que nós lemos, ela tem um modelo diferente? Imagine Moabe. Moabe conhece um colega. Me fale sobre a sua família. Quer saber mesmo sobre a minha família? Olha, é uma família um pouco diferente, hein? Como assim diferente? Vou tentar te explicar. O meu sobrinho, ele além de sobrinho meu, também é meu primo. A minha tia, além de tia, é também minha irmã. A minha mãe, além de mãe, também é minha irmã. O meu pai, além de pai, também é o meu avô. A pessoa diria: olha, realmente, essa família é bem diferente. E esse foi o contexto, porque houve um incesto das filhas que tiveram intimidade com o pai, nesse texto que nós lemos. Mas a história começa com Ló indo para Sodoma. Quando Noé saiu da arca, ele tinha 3 filhos: Cã, Sem e Jafé. Então, Sem, ele, na sua geração, veio, um dos seus descendentes foi Éber, daí o nome Hebreus. E Sem, esse povo descendente de Sem, são os semitas, que são os judeus, os hebreus, mas semitas, descendentes de Sem. Por isso, aquelas pessoas que não gostam dos judeus falam que são antissemitas, né? Então, o crime antissemitismo, pessoa odiar uma pessoa sem conhecê-la só por causa da sua origem. Então, de Sem vem o antissemitismo. E Éber, o seu descendente foi Abraão. Abraão teve seu pai, Terá, né? Terá que teve Abraão, na verdade. E Abraão tinha 2 irmãos, Naor e Arã. Arã era o pai de Ló. Então, Abraão, tio de Ló. Mas o que aconteceu? Arã faleceu, Naor também faleceu. E quando Terã resolve ir para Canaã, pelo texto ali de Gênesis, antes de Deus falar com Abraão, Terã já tinha partido com a sua família para Canaã. Mas ele não chegou em Canaã. Ele ficou em Arã, uma cidade que tem o mesmo nome do filho dele, Arã, filho que faleceu. O texto não fala por que Terã saiu lá de Ur dos Caldeus. Eu imagino que o fato de ele ter sepultado 2 filhos dele em Ur o levou a querer sair daquele lugar. Não quero mais ficar aqui. E foi para Canaã. Mas ele parou em Arã. Em Arã, ali ele morreu, não chegou em Canaã. Mas em Canaã, foi em Canaã, Abraão, que antes era Abrão, ele saiu de Ur dos Caldeus. Mas quando Deus fala com ele, a promessa da terra prometida, ele estava em Arã. E ao ir para Canaã, por isso que ele fala assim: sai da casa do teu pai, porque o pai de Abraão, Terã, estava morando em Arã e já tinha construído casa ali. Morava em Ur, mas agora mudou-se para Arã e ali construiu uma casa, ali construiu uma vida. Então, ó, sai da casa do teu pai. Tinha casa dele, o pai dele tinha casa ali. E da sua parentela. O pai ficou e depois faleceu em Arã. Porém, ele levou o seu sobrinho, que era órfão. O pai tinha morrido, Ló, então levou Ló consigo. Mas quando chega em Canaã, houve um problema de questão de fome, eles já levaram alguns recursos financeiros. Ele desce para o Egito, e quando Abraão sai do Egito, ele sai com muitas posses, com muitas riquezas, saiu bem financeiramente. E Ló também tinha suas posses. E o rebanho era tão grande que naquela localidade já não estava dando conta deles ficarem juntos ali, porque os animais brigando pelo pasto, pela água. Começou a haver contenda entre os pastores de Ló e de Abraão. Então, Abraão, para evitar confusão, nós vemos que ele não gostava de confusão. Tem pessoas que gostam de confusão, adoram arrumar confusão. Abraão, pelo contrário, ele gostava de evitar confusão. Então, ao invés de brigar com o sobrinho, reclamar, murmurar, ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, vamos nos dividir, escolhe a parte que você quiser e eu escolho a outra e vamos viver em paz. Ele só queria o quê? Paz. Então ele dá oportunidade para Ló escolher. E aí já temos uma primeira lição para nossas vidas. Use o bom senso ao fazer suas escolhas. O bom senso, muitas vezes, não é escolher o melhor, mas é fazer a melhor escolha. Parece igual, mas diferente. Muitas vezes, a melhor escolha não é escolher o melhor. Em que sentido? Ele tinha 4 opções ali. Primeira opção, ele escolher a melhor parte
pensando só nele, de forma egoísta. Segunda opção era ele escolher a pior parte. Não a pior parte, mas deixar a melhor parte para o tio. É meu tio, ele é o homem chamado, ele que me trouxe para cá, ele cuidou de mim, me adotou, me assumiu, então vou deixar a melhor parte para ele. A segunda opção seria essa. A terceira opção era ele deixar o tio escolher. Não, tio, o senhor que escolhe, o que o senhor quiser, a outra eu vou. O senhor escolhe. A terceira opção é deixar Abraão escolher. Acho que essa seria a melhor opção, deixar Abraão escolher. Ou então deixar a melhor para ele. E a quarta opção é falar assim, como você está tendo briga dos meus pastores com o do senhor? Não, tio, deixa comigo. Vem cá, vocês estão brigando com pastores lá do meu tio? Vocês são meus empregados, não admito isso. Eles é que vão comandar. Deixa as ovelhas dele beberem primeiro, se alimentar primeiro. Não quero briga, confusão contra eles. É meu tio, eu estou aqui por causa dele, ele que me trouxe. Tudo que eu tenho aqui é graças ao meu tio. Então, por gratidão a ele, eu vou submeter a ele. Então, vocês, por favor, sejam submissos aos pastores de Abraão. Não vá arrumar confusão. Então, observe que ele tinha essas opções, mas ele escolheu a mais egoísta. E com isso ele só arrumou confusão, né? Porque as nossas escolhas geram resultados. E a escolha dele de ir para Sodoma, porque ele olhou para as campinas e foi armando a tenda até Sodoma. E por fim acabou morando em Sodoma, aquela cidade pecaminosa. No texto, quando fala sobre Sodoma, fala que era uma cidade habitada por pecadores, pessoas que faziam aquilo que desagradavam totalmente ao Senhor. Mas foi a escolha dele. Em Sodoma, ele foi sequestrado, e aí quem teve lá que resgatá-lo foi Abraão. Foi lá resolver o problema dele. Ele perdeu a esposa, porque ela virou estado de sal. Teve o problema do incesto aí da família. Olha o resultado da escolha dele. E pior que os problemas que ele se meteu, ele não conseguiu sair dele sozinho. Por exemplo, Abraão teve que livrá-lo de lá. Você conhece pessoas que são assim? Arruma os problemas, não consegue se virar sozinho, precisa de alguém para ajudar a tirar daquela situação, e quando está sozinha, só arruma confusão. Conhece pessoas assim? Você não é assim não, né? Que fica só, quando está sozinho arruma confusão, e quando arruma as confusões, alguém tem que tirar das confusões. Irmãos, a escolha dele de estar numa cidade onde só haviam pessoas que faziam coisas que desagradavam a Deus, deixa claro que não ia dar certo. Porque se nós temos um saco de laranja podre, tem 10 laranjas podres, você pega 4 laranjas boas, maduras, e você coloca dentro daquele saco de laranja podre. O que vai acontecer? As 4 laranjas maduras vão amadurecer as que estão podres? Ou será que as que estão podres é que vão apodrecer as que estão maduras? Então, ali Ló, a tendência é ele se misturar e ser influenciado para o mal. E foi o que exatamente aconteceu. E o pior, que ele termina ali naquela caverna. Perdeu tudo. Tinha aquele rebanho que não cabia no pasto. E agora, o que ele tinha? Não tinha mais nada naquela caverna ali com as suas filhas. Sabe por quê, irmãos? Ele preferiu os prazeres de Sodoma do que a bênção de Abraão. Quando estava debaixo da bênção de Abraão ali, ele está sendo abençoado. Mas ele preferiu os prazeres de Sodoma. Ficar com Sodoma. E tem pessoas que são assim. Ela quer estar em Sodoma, mas quer a bênção de Abraão. Não dá. Ou é um ou é outro. E ali foi a escolha que ele fez. Portanto, a melhor escolha não é escolher o melhor para nós. A melhor escolha é oferecer o nosso melhor para Deus. Essa é a melhor escolha. Mas é interessante que quando o anjo fala para eles, fujam para a montanha. Falou, não, para a montanha não, senão eles podem ser atingidos. Ele nem sabia o que atingia ele, né? Mas porque, na verdade, ele não sabia qual seria a destruição. Se ele fosse observar o histórico das ações divinas, ele poderia pensar, bom, provavelmente vai vir outro dilúvio, porque Deus não estava satisfeito com o povo da época de Noé, mandou um dilúvio, afogou todo mundo. Então, provavelmente vai vir outro dilúvio, poderia pensar, e vai me alcançar. Mas ele falou, olha, não, eu vou para uma cidadezinha ali perto. E foi para aquela cidadezinha chamada Zoar. Agora, por que ele não ficou em Zoar? Porque ele foi para a caverna nas montanhas e não ficou em Zoar. O texto fala que ele ficou com medo. Medo de quê? Eu imagino que, porque Zoar estava na lista das cidades que iam ser destruídas. O anjo falou, bom, já que você vai para Zoar, então não vou destruir aquela cidade. Mas ele destruir. Se ele destruir, é porque também ela tinha um padrão de imoralidade e promiscuidade parecida com Sodoma. Mas Deus prometeu a Abraão que ia livrar Ló. Ló foi para Zoar, então ele
não destruiu. Mas eu imagino que ao chegar em Zoar, vendo também o padrão daquela cidade, ele pensou, Deus vai destruir esse povo também. Então não vou ficar aqui para ser destruído. Então é possível que o que motivou ele a ir para as montanhas e abandonar a cidade, que ele falou para o anjo que iria para aquela cidade, foi o medo de também Deus destruí-la e eles serem destruídos juntos. Então foi lá para aquela caverna. Então, muitas vezes, a caverna, ali em Israel, tem muitos lugares que tem caverna, devido à situação rochosa, em que serve de abrigo. Por exemplo, Davi, a caverna de Adulão, tem um momento de fuga que ele escondeu numa caverna. Elias, com medo de Jezabel, se escondeu aonde? Dentro de uma caverna. Então, caverna, um lugar de esconderijo. Mas foi naquela caverna que as filhas dele tiveram uma decisão secreta de procriar, de garantir a geração do seu pai. Porque quando Noé entrou na arca, ele entrou, levou os filhos, mas levou também as noras. Ali em Sodoma, Ló chamou os genros para ir também, mas eles debocharam de Ló. Acharam que Ló estava de brincadeira. Só quando perde a autoridade, realmente uma tragédia. Só não tem mais autoridade. Ele foi falar para os genros uma palavra de salvação, mas ele não tinha credibilidade com os genros, a ponto de eles debocharem dele. Olha, você pode falar de salvação para quem você quiser, mas se você perder a credibilidade com aquela pessoa, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, ainda vai debochar de você. Por isso, temos que ter uma atitude cristã correta, para que as pessoas levem a sério aquilo que nós falamos. Levem a sério aquilo que nós pregamos. Ao falarmos das verdades espirituais, elas não vejam com deboche ou gracejo, como fez com Ló, os genros dele. Mas foi a decisão deles. Eles não foram. Então, os genros, aqueles noivos delas, não foram. E agora elas não teriam mais como ter filhos. Mas por que esse pensamento? Vamos manter a geração. A impressão que nós temos é que, quando eles viram que em Zoar estava aquele mesmo grau de promiscuidade, eles fugiram para a montanha, acreditando que Deus iria também entrar com juízo sobre Zoar. Elas entenderam que a humanidade ia acabar, ia ser igual Noé. Ficou só a família de Noé, ali só a família de Ló, só que era o pai e as duas filhas. Então não teria mais homens no mundo. Elas acharam que não tinha mais. A raça humana acabou, Deus destruiu tudo, tacou fogo, veio fogo, queimou todo mundo, sobraram só eles. Então, para que elas não envelheçam e morressem, então vamos gerar um filho. Essa foi a intenção de perpetuar a espécie humana ali na geração de seu pai. A questão do incesto, né? Que é a sexualidade entre pessoas mais próximas. Porém, temos que entender que ali não foi uma coisa pecaminosa no sentido de obter prazer. A intenção não foi prazer, né? Normalmente a mulher na Bíblia sempre há essa ideia de procriação. Raramente. No caso de, por exemplo, a mulher de Potifar, não. Ela queria prazer com José. Mas aqui não era questão de prazer, era questão de reprodução, que era realmente o costume das mulheres. A mulher que não se reproduzia, a mulher que não dava um filho para o seu marido, o marido podia pedir divórcio dela sem nenhum problema, porque a mulher tinha essa função social da procriação. Ora, mas esse casamento entre família, união entre família, não no caso dela, que foi um caso assim mais exagerado. Mas nós vemos, por exemplo, antigamente alguém fala assim, quem é a mulher de Caim? Adão e Eva teve Caim, Abel e depois Sete. Eles casaram com quem? Ora, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, quando ele fala para aquele casal, para eles procriarem, com certeza o irmão ia casar com a irmã, que era a única opção. E depois seria primo com primo. E aí iria, dessa forma, crescendo, aumentando a população. Chegava a um ponto que não precisava mais irmão com irmã. Mas essa prática, por exemplo, familiar, nós vemos que o próprio Abraão, ele se casou com uma irmã. Sara era irmã dele por parte de pai. Parte de mãe, não. E Naor, que era o irmão de Abraão, ele casou com Micai, que era uma sobrinha dele, filha de Arã. Então, o tio casou com a sobrinha, já na filha de Abraão, né? Ele casou com a meia-irmã, e aqui elas nessa configuração familiar. Mas nós temos que entender o seguinte, que a ausência dos pais favorece o erro dos filhos. A ausência dos pais favorece
o erro dos filhos. Vamos imaginar, Deus olhou para a esposa de Ló, aquela estátua de sal, e falou, olha, eu vou te dar mais uma chance, vou transformar você numa mulher novamente, humana. Vamos imaginar, né? E ele ainda fala, olha, o seu marido e suas filhas estão lá na caverna. Isso depois de algum tempo, tá? Vamos imaginar. E quando ela chega lá, mamãe voltou, e ela observa a barriguinha das meninas. Todas as duas grávidas. Que bom, vocês vão ser mãe. Cadê meu genro? Cadê o genro? Quero conhecer meus genros. E elas contam a história para ela. E a mãe falasse para ela assim, como foi que vocês cometeram um erro tão grave como esse? E as filhas poderiam, talvez, né, usar a mesma palavra que Marta e Maria usou com Jesus. Se você estivesse aqui, isto não teria acontecido. No caso de Marta e Maria, foi de uma forma injusta, né? Acusando Jesus pela morte de Lázaro. Mas, com certeza, se a mãe não tivesse valorizado Sodoma, olhado para trás, apegado aos prazeres de Sodoma, ela teria seguido em frente com a sua família. Naquele momento, ela não pensou no marido, não pensou nas filhas, pensou em si mesma e olhou para trás. E realmente, se ela não tivesse olhado para trás, tivesse ali presente na caverna, ela não ia permitir que as filhas fizessem o que fizeram, embriagar o pai para pôr em prática a ideia que elas tiveram. Mãe, se você estivesse aqui, isto não teria acontecido. A ausência dos pais favorece o erro dos filhos. Bom, tudo bem, a mãe estava ausente. Por quê? Porque a mãe foi pensar nos prazeres de Sodoma, pensou só em si mesmo, a mãe é ausente. Mas o pai estava presente. Estava só no corpo, porque ele estava embriagado. E provavelmente esse vício ele aprendeu em Sodoma, porque o texto não menciona Abraão bebendo. Bebida alcoólica não fazia parte do costume de Abraão. Mas quem se mistura com porcos, farelo come. Ele foi para Sodoma. Provavelmente foi lá que ele aprendeu a se embriagar. Conheceu a embriaguez, ou até mesmo o vício do vinho. Na Bíblia, o vinho fazendo suas desgraças. No caso de Noé, se embriagou com o vinho, ficou sem roupa, havia aquele problema dos filhos. A bebida alcoólica, irmãos, ela não é bênção na vida de ninguém. A embriaguez não é bênção na vida de ninguém. Às vezes você vê um acidente trágico. Como é que esse motorista perdeu o controle e não conseguiu? Vai ver se ele estava limpo. Não estava. Estava puro? Não estava. Então, perdeu o controle. Então, a pessoa não tem o controle. Então, ele estava presente fisicamente, mas no momento que ele se embriagou, conscientemente ele ficou ausente. Um pai ausente na sua consciência. Então, está ali, pai e mãe ausente, os filhos aprontam. Já viu? Às vezes, a mãe está ausente, quando os pais chegam, os filhos ficaram sozinhos e aprontaram. Mas se estivesse presente, não teria esse problema. Por outro lado, e se Ló não bebesse? Quando oferecessem, não bebo, não gosto disso, não quero isso não. Mas o vício, irmãos, ele abre a porta para a desgraça. Na verdade, os pais precisam ser exemplo para os filhos. E um vício não é um bom exemplo. Sabe qual é a coisa mais importante que os pais, principalmente o pai, por exemplo, no caso, Ló era o pai, né? A coisa mais importante que o pai tem que oferecer para o filho, sabe qual é a coisa mais importante? A alimentação é importante. O mais importante que um pai deve oferecer para o filho é a inspiração. Que coisa linda, inspiração. Porque a inspiração causa a admiração. Nós imitamos aqueles que nós admiramos. Aquele artista, ele não fala assim, imitem meu modo de dançar. Ele não fala isso. As pessoas que admiram aquele artista começam a dançar igual, imitando, porque admiram. Aquele jogador de futebol famoso, ele não fala, imitem o meu corte de cabelo. Ele não fala isso. E por que a garotada corta o cabelo igual o corte que ele inventou? Porque o admiram. Nós imitamos aqueles que nós admiramos. Quando o filho, a filha, o filho homem, tem admiração pelo pai, ele vai querer imitar. Ele vê o pai como seu herói. Coisa linda ouvir um filho falar, quando eu crescer, eu quero ser igual a quem? Meu pai. Que coisa linda. Que pai é esse, hein? Que pai é esse? Que o filho quer crescer e ser igual ao pai. A filha fala, não, quando eu crescer, eu quero ser igual a minha mãe. Na quarta-feira eu coloquei aquele filme dos pássaros, né? Do passarinho alimentando o pássaro idoso, né? Porque o pássaro idoso não consegue voar. O filho,
ele tem que aprender o que é certo dos pais. Na verdade, o filho ele não sabe o que é errado. Por quê? Porque ele não tem maturidade. Mas o pai fala assim, não, quando ele crescer, ele vai saber o que é certo e errado. Não, ele tem que saber o que é o certo e errado. Mas você ensinou? Não, ele tem que saber. Irmãos, o ser humano, ele é pecador, ele tem inclinação para o mal. Então, na verdade, os pais têm que obrigar mesmo, a criança a escolher o que é certo, porque a criança não tem maturidade para saber o que é o certo e errado. O filho fala, mãe, eu quero a sobremesa agora. Meu filho, vou te explicar. Olha, a refeição, ela é mais nutritiva, te fortalece. A sobremesa é só sabor, entendeu? Mas tudo bem, o mais nutritivo é o alimento. Você escolhe. Quiser sobremesa primeiro tu come, quiser almoçar primeiro você come, você escolhe. Você acha que a criança olhando para aquele brigadeirão, ela vai querer saber de arroz com feijão? Vai querer a sobremesa. Agora botar seu prato. Ele dá 3 colheres. Ah, mãe, não quero mais não. Estou cheio. Claro, ficou empantusado de sobremesa, de brigadeirão, açúcar. Então, nós não podemos deixar o filho escolher o que ele quer. Se você ensina a criança a escolher o que é certo, ela vai crescer aprendendo o que é certo. Se ela aprendeu a escolher o que é certo desde o início, você está fazendo assim por quê? Sabe por quê? Meu pai sempre me ensinou que era assim. E é assim que eu faço. Olha que coisa boa. Falando de coisa boa, né? Coisa certa. Só age certo. Mas não venceu ainda. Você está me pagando já? Você nem venceu ainda? Meu pai sempre pagou adiantado. Ele me ensinou a pagar adiantado quando te pode. Então, eu vou fazer assim também. Pagar adiantado. Não quero dever nada a ninguém. É uma coisa importante. Então, a ausência dos pais favorece o erro dos filhos. O pai e a mãe têm que estar presente, junto, chegando junto, mostrando e evitando que o erro aconteça. Eu acho que talvez, eu imagino talvez um dos grandes erros de Ló, parece que ele foi na frente. Vamos fugir. Então ele foi na frente, como que ia na família, e a família foi atrás. Só que como era situação de perigo, talvez a melhor opção seria ele ir atrás e deixar elas na frente. Eu imagino. Porque aí a ordem é, não olhe para trás. Então a esposa está indo, ela está pensando, o meu jardim era tão bonito, deixa eu dar uma olhadinha. Quando ela fosse virar, ele, não olha não, olha para frente. E pronto, não deixava ela olhar para trás. E aí, seguiria firme. Mas ele estava na frente, olhou para trás quando ficou para trás. Porque ela estava presa ao seu passado. Ela não entendeu que agora era tudo novo, era o novo de Deus para a vida deles. Mas ela está presa ao passado. Você tem que focar no novo de Deus para a sua vida. O que passou, passou. O passado está lá atrás. Esquece, não olhe para trás, olhe para frente. Faça como Paulo, prossigo para o alvo. Alvo não é atrás, alvo é à frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana salvação. Então, aqueles homens queriam, inclusive, abusar dos anjos. Ló não deixou, porque os anjos estavam na casa dele. E Ló falou assim, olha, quiser pode abusar das minhas filhas, mas do anjo deles não. E os anjos ali no seu poder fizeram aqueles homens ficarem com cegueira. Igual aconteceu lá com Eliseu, que aquele exército ficou cego. E o anjo falou, a cidade vai ser destruída. Amanhã cedo, vamos todos embora. O dia amanheceu, eles estavam molengando. O texto fala que o anjo pegou eles pela mão, pelos braços, o pai, a mãe e as filhas, pegou pelos braços e levou até fora da cidade. Teve que arrancar, pegar a força ali e botar para fora. Então observe, o anjo fez um esforço para tirar eles daquele lugar. E a mulher lá na frente ainda quer dar uma olhadinha. Não, aí já é demais. Então realmente sofreu aquelas consequências. Agora, irmãos, uma coisa importante para os filhos. Ouça a opinião dos seus pais. Por que elas não consultaram Ló? Pai, o senhor sabe que não tem mais homem no mundo, né? E o senhor tem que manter sua geração. Vamos conversar. Por que elas não consultaram? Porque elas sabiam que ele seria contra. Quando os filhos sabem que o pai amanhã ser contra, nem pede. Por que você não pede? Nem vou pedir, vou perder o tempo. Não vai deixar mesmo? Então não vou pedir. Nem vou pedir, sabe por quê? Minha mãe não vai deixar. Já imaginou se Eva consultasse a Deus? A serpente falou, olha, tu vai ficar igual a Deus, pode comer à vontade. Gostei, olha, estou vendo lá, gostei, vou querer sim. E está esperando o quê? Não, tudo bem, eu gostei.
Esse negócio que você falou aí de ficar igual a Deus, eu gostei também. Mas, porém, eu quero falar com Deus. Quer dizer, por que ele omitiu isso da gente? Não falou que se comesse o fruto, falou só que ia morrer, e não falou que a gente ia ficar igual a ele? Não, eu quero conversar com ele, quero ter satisfação com ele. Não, deixa quieto, não. Olha, come aqui escondido. Não, eu quero falar com ele. Olha, não se preocupe não, eu vou querer comer sim, mas primeiro eu quero conversar com Deus. E qual seria a conversa? Senhor, eu estava conversando com quem? Com Adão? Não, com uma cobra que está lá em cima da árvore ali. O que tem ela? Ela me deu um conselho para me comer. Vem cá, eu te dei uma ordem, eu te dei uma família, te dei aqui um local, te dei o alimento, te dei a vida. O que aquela cobra te deu? Você me deu o que você? Nada. Então, entre esse conselho dela e a minha ordem, o que é mais importante para você? Irmão, nós temos que pesar isso. Às vezes, pessoas que querem o nosso mal, às vezes a pessoa dá mais ouvido à pessoa que não fez nada por ela, à pessoa que quer o mal dela, do que aquelas pessoas que fez tudo por ela. Vai pela cabeça dos outros. Antigamente, quando um rapaz queria namorar uma moça, eu queria pedir você em namoro. Tudo bem, mas tem que conversar com meu pai. Se o rapaz estava bem intencionado, sim, então vamos combinar então para ir na sua casa. Agora, se ele estava mal intencionado, ele fazia o quê? Fugia. Então, não, deixa, esquece o que eu falei. Então, se Eva tivesse consultado a Deus, não teria errado. Isso é para nós, irmãos. Não se precipitar, orar ao Senhor. Senhor, confirma. Senhor, é isto mesmo, Senhor? É esta a tua vontade? Os filhos devem consultar a opinião dos pais, ouvir a opinião dos pais. E nós, como filhos de Deus, temos que ouvir a opinião do nosso Pai Celestial. Uma outra lição é: respeite a dignidade do outro. Principalmente aquilo que envolve o outro, porque elas tomaram a decisão que envolveu o pai delas, mas não consultaram. Ele tinha que ser consultado. Espera aí, o senhor concorda ou não? Não. Aproveitaram que ele estava embriagado. Porque eu imagino, a pessoa quando está embriagada, o que ela faz, ela nem lembra. Eu imagino que ali ele embriagado, a filha que parecia com a mãe, ao aceitar, ele talvez pensou que era a própria mãe que estava com ele ali, na sua imaginação, no seu pensamento, e depois pensou que sonhou alguma coisa assim. Mas, irmãos, é importante nós descobrirmos o propósito de Deus para a nossa vida, que é um propósito exclusivo. Quando o anjo falou assim, vamos destruir a cidade, ao lembrar do dilúvio, ele poderia pensar, bom, então vou construir uma arca, porque Deus, quando destrói, ele usa água. Mas não, ali era fogo. Destruiu com fogo. Então, nós não podemos achar que a experiência do outro vai servir para nós. A experiência de Noé foi uma, a experiência de Ló foi outra. A destruição de Noé foi uma com água e de Ló foi com fogo. Então, a experiência do outro não tem nada a ver com a sua experiência com Deus. Você tem que se basear na sua experiência com Deus. Não o que Deus falou com o outro, mas o que Deus está falando contigo. Aquilo que Deus fala para você, é isso que tem que seguir. E o que o Espírito Santo confirma no seu coração, é isso que você tem que obedecer. Porque com o outro foi assim. Você não é assim. Imagine, Pedro, Deus falou para Pedro, venha sobre as águas. Imagine que um outro discípulo, eu vou também, e afunda. Mas, Senhor, eu pensei que era para todo mundo. Não, eu falei para Pedro, você é todo mundo? Eu chamei Pedro. Então, aquilo que Deus fala para você, você deve obedecer e seguir. Já terminando, outra lição, não vá pela cabeça dos outros. Porque a caçula foi na cabeça da mais velha. A ideia foi da mais velha. Mas é meu parente. Não importa se é parente. O fato do outro errar não obriga você a errar também. Mas é meu parente. Se seu parente errou, o problema é dele. Você tem que agir certo diante de Deus em nome de Jesus. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Então, a mais nova, não, eu não vou fazer isso não. Você fez, então já tem um descendente já. Você vai ficar grávida, já tem um descendente. Não sei, né? Imagino se passou pela cabeça dela. Mas espera aí, se nascer uma mulher, não vai resolver o problema. Tem que ser, de repente, criar um casal, né? Para poder continuar. Mas a questão é, não vá pela cabeça dos outros. A mais velha induziu a mais nova ao erro. A mais nova errou ao ir pela cabeça da mais velha. Não vá pela cabeça dos outros. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Então, nós somos guiados não pela cabeça dos outros, mas pela direção do Espírito Santo de Deus. Os que são guiados por Deus, esses são os filhos de Deus. Se, por um lado, a mais nova foi pelo conselho errado da mais velha, uma última lição é, não induza
ninguém ao erro. Se a mais velha quis cometer aquele erro, o problema é dela, mas ainda envolveu outras pessoas. Tem pessoas que são especialistas nisso, né? Elas gostam de errar, mas envolvendo outras pessoas no erro dela. Não podemos embarcar nisso. Se alguém quer errar, erre. Preste conta a Deus. Ló sofreu as consequências porque ele saiu debaixo da bênção de Abraão. Então, permaneça debaixo da bênção de Deus. E o mais, Deus fará por você e pela sua família. Deus abençoe a todos.